Fala galerinha, voltamos, bora lá pro projetinho nosso continuar direto, vamos lá. Então galerinha, na aula anterior a gente preparou o ambiente, tá? E agora vamos começar a botar a mão na massa propriamente dita. Então olha só, tô aqui com o meu projetinho, eu parei o meu servidor, lembrando aqui ó, PHP Spark serve dentro da pasta do seu projeto, a raiz lá do seu projeto. Então, beleza, funcionando. Vou dar aqui, né, lembrando aqui em localhost 2.8080, recarregando a nossa paginazinha de boas-vindas do CodeIgniter. Beleza. Então, vamos lá. Vamos entender, ou começar a entender algumas coisas aqui no CodeIgniter. Lembrando que o CodeIgniter é uma framework PHP e é uma framework MVC, tá? Uma framework multicamadas, né? MVC, Model View e Controller, tá? Então, eu tenho aqui na pastazinha app, tem uma pastazinha aqui, ó, que tem todas as, digamos assim, os arquivos que normalmente você vai precisar modificar ou incluir novas pastas e novos arquivos. Então aqui vão ficar na pasta controllers, vão ficar os seus controllers. Aqui a pasta models vai ficar os seus models. E views vai ficar as suas views. Eu não vou ficar aqui explicando, né, padrões de projeto e nem conteúdo relacionado a essa parte conceitual de desenvolvimento e padrões de projeto, tá? Senão a gente perderia até muito tempo, beleza? Vamos botar já a mão na massa. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui tem um controller home, que é justamente esse controller dessa página de boas-vindas, ele está vindo para cá inicialmente. Como é que eu consigo saber isso? Aqui tem uma pasta, tem um arquivo aqui, ó, app, onde tem aqui a minha URL base, e aqui tem algumas configurações, aonde ele diz lá, tem essa parte de autoload também, enfim, tem alguns arquivos de configurações que a gente não vai alterá-los. Vou deixar o meu arquivo env aqui, que daqui a pouco eu modifico ele, beleza. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um novo controller, um novo arquivo aqui, que ele vai se chamar pages. Opa! Desculpa, vou salvar aqui ele com pages.php, aqui na pastinha controllers. Esse arquivo aqui, ele vai ser um controlador, e aqui eu já tenho uma colinha de código, e aqui eu vou colar esse código e vou explicando para vocês. Não vou desenvolver aqui todo o código, senão demoraria até demais. Então, olha só, esse controller, ou esse arquivo aqui, ele vai meio que gerenciar basicamente as minhas páginas lá. E aqui vai até servir para a gente fazer um testezinho inicial que não seja a página ali de boas-vindas e começar o desenvolvimento do nosso programa, beleza? Então olha só, o que ele faz aqui, ó? Aqui o CodeIgniter, na versão 4, ele já utiliza o conceito de namespaces do PHP, que é como se fosse digamos assim, um conceito um pouco mais aprimorado dos includes, tá? Do PHP. Então ele cria aqui uma classe, que é a classe pages, e que estende uma classe do CodeIgniter chamada controller. Então ele já herda todas as funcionalidades, e aí está aí a base das frameworks. Normalmente uma classe em uma framework, ela vai herdar de provavelmente alguma classe da própria framework, justamente para que você consiga trabalhar com todo o potencial de funcionalidades prontas da framework, beleza? E aqui eu tenho um método index, que sempre os métodos públicos index da classe, eles vão ser os primeiros chamados, tá? Se você só passar lá o nome da classe, por exemplo, na URL, ele automaticamente já vai chamar o método index, beleza? E aí você pode ter outros métodos, um deles é o view, que eu criei aqui,
que passa como um parâmetro uma página, que caso ele seja vazio, vai ser a página ou vai ter o valor home. Então no PHP uma coisa bem legal, né, que possui, você pode falar que um método, né, ou uma função, ele vai ter um parâmetro e caso aquele parâmetro seja vazio, você pode automaticamente atribuir um valor. É uma funcionalidade muito útil, beleza? Aqui ele verifica se aquele parâmetro, né, page, ele é um arquivo, tá bom? Ele é um arquivo dentro da pastinha views, ok? Então aqui na views ele verifica se aquele parâmetro é um arquivo, se não for ele exibe aqui uma exceção, que é uma página aqui, né, falando not found. Se não, ele cria aqui, vocês vão ver muito esse atributo aqui, ó, desculpa, atributo não, essa variável, que na realidade é um vetor, tá? É um array, chamada data, que é justamente aonde eu consigo passar parâmetros ou valores do meu controller para minhas views. Daqui a pouco a gente vai ver muito isso. Beleza. E aqui eu estou utilizando o conceito de views. No CodeIgniter ele tem um conceito também de parser, e aí eu não vou entrar nesse assunto especificamente, mas deixa aí uma dica para vocês conhecerem também o conceito de parser do CodeIgniter. Inclusive nos meus sistemas, na versão 3 do CodeIgniter, eu utilizo parser, mas enfim, você consegue minimizar a quantidade de códigos PHP dentro das suas views com esse conceito de parser, mas enfim, tem seus prós e contras. Tem gente que acha que o parser ele é um pouco mais lento, tá, no processamento, e realmente é, mas enfim, tem toda aí uma discussão a respeito disso, e no nosso projeto a gente vai utilizar o conceito de views, beleza? Então, tá aqui, e aqui, ó, eu já estou prevendo, né, o topo e o fundo das nossas páginas, que a gente inclusive vai fazer agora, logo, tá? Que é o topo, fundo, já como se fosse aqueles includes que a gente fez nos projetos anteriores, beleza? Então, bora lá. Então aqui, ó, dentro agora da pasta de views, a gente vai criar uma nova pasta que vai se chamar templates, tá? Beleza? Uma nova pastinha templates, e a gente vai criar um novo arquivinho que vai ser o topo.php, e vamos criar também um outro arquivinho que será o fundo, vai ser o fundo.php. Beleza. Então, legal, os dois meus arquivinhos ali de fundo e topo. E agora o que eu vou fazer? Vou lá no meu projeto anterior de orientação a objeto, tá aqui, ó, deixei ele aqui do ladinho. E aí vou lá na minha, digamos assim, no meu arquivinho global, né? Não sei se vocês lembram, e vou pegar exatamente aquele códigozinho do topo aqui, ó, vou salvar, ó, vou copiar ele aqui do topo. Vou voltar lá no meu arquivo, lá no topo, vou colar ele aqui, só vou acertar aqui a indentação, beleza, colei, ó, só fiz isso. E agora eu vou lá no meu fundo, copiei, e vou vir aqui e vou colar aqui no meu arquivo fundo do meu projeto CI4. Então tá aqui bonitinho, legal, opa, beleza. Indentação, ok, então fechou. E aqui, agora dentro da pastinha views, eu vou criar um novo arquivo que vai ser o meu home.php. Então, topo, fundo e a minha home. Beleza. A minha home, eu vou lá na minha home, no meu index, e aqui, ó, vou pegar esse meiozinho, esse código HTML aqui, ó, central, do meu index, e vou colar aqui na minha home. Beleza. Feito isso, tá quase tudo pronto. Beleza. Aqui no meu topo, eu vou fazer o seguinte, ó. O que falta eu fazer, tem algumas adaptações agora que eu tenho que fazer. Quais são? Que são algumas adaptações de linkagens, ó. Então aqui, ó, o meu arquivo do Bootstrap, ele tá fazendo um link lá, né? O meu arquivo CSS do Bootstrap
tá pegando lá do próprio servidor, lá do Bootstrap, beleza? Não preciso modificar. Mas tem aqui, ó, um link aqui do meu plugin do Font Awesome, que é um arquivo dentro da pasta minha de plugins. Então vamos lá, ó, o que a gente vai fazer, ó. Vou entrar aqui na pastinha do meu CI4 e vou lá na pastinha do meu projeto Sysnotas OO. Então tá aqui, ó, plugins. Então tá aqui, ó, meu Font Awesome e o meu jQuery, que a gente estava utilizando arquivos locais, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar essa minha pasta de plugins todinha e vou vir aqui dentro da pasta do meu projeto do CodeIgniter 4 e vou vir aqui dentro da pasta public, tá? Esta pasta public é onde vai ficar, por exemplo, todas as imagens do seu projeto, códigos JavaScript, CSS que você for utilizar. E aqui você pode fazer uma organização de pasta do jeito que você quiser. Aqui eu vou colocar uma pasta central para tudo isso, tá? Você poderia colocar aqui direto plugins, mas eu vou criar uma pastinha aqui, ó, assets, que vou colocar tudo que eu precisar aqui dentro. Inclusive, copiei e vou colar aquela pastinha de plugins, beleza? Então, copiando aqui, legal. Uma coisa aqui que eu até vi aqui, que eu não falei anteriormente, pessoal, a framework CodeIgniter, ela possui, em termos de tamanho, menos de 1 megabyte, tá? Então, só para a título de curiosidade, que é uma framework extremamente pequena e leve e rápida, beleza? É o grande diferencial dela em relação até a outras frameworks, beleza? Então, coloquei aqui a minha pastinha dentro da Public Assets Plugins, e aqui, ó, vou acertar. Então, aqui, ó, a gente botava a nossa URL base /plugins. Aqui, ó, só a gente fazer assim agora, a gente não precisa nem colocar o URL base, nada. A gente pode colocar barra, que aí ele já entende esse barra, que é tudo lá na pasta raiz do meu projeto, que no caso aqui, quando ele estiver em funcionamento, é justamente da pasta public. Então aqui fica barra assets, barra plugins. Então só isso aí, ele já vai pegar lá os arquivos do Font Awesome. Lá no fundo, eu vou acertar também aqui, ó, o Bootstrap aqui, o JavaScript do Bootstrap já está pegando lá do servidor, e aqui do jQuery /assets /plugins e por aí a mesma coisa. Então só acertei isso aí, já vai estar funcionando legal e na teoria quase tudo vai estar funcionando. Agora a gente vai fazer a nossa rota. Para fazer a nossa rota, a gente vai vir aqui no arquivo de configuração, routes. Então, o que são as rotas? Vou jogar até ele para cá aqui. Legal. As rotas são extremamente comuns nas frameworks, seja ela qualquer tecnologia web aí, que é praticamente o seguinte, ó, é como se você digitasse um endereço no seu navegador ou lá na URL, e aquele endereço não necessariamente ele é mapeado em um objeto, tá? Ou uma classe que você tenha, não necessariamente. Você pode ter um endereço ou queira que você tenha um endereço que seja mapeado, ou seja, chamado um outro controlador. Então é muito comum você ter rotas. Você pode inclusive limitar as suas rotas. Não, eu quero que seja direcionado apenas em uma requisição POST ou apenas com uma requisição GET, enfim, você tem várias possibilidades de rotas. Uma rota que a gente vai criar aqui, que é a nossa rota genérica, vai ser essa aqui, ó. Então tá aqui as minhas rotas, é exatamente aqui que eu coloco. Aqui ele já tem uma rota que quando eu estou na raiz, né, que é o localhost 2.8080, ele chama aqui o controller home, chamando o método index. E aqui a gente vai fazer uma rota que é essa aqui, ó, aonde eu tenho lembrando que a execução das rotas ou a verificação das rotas é de cima para baixo,
tá? Então, primeiro ele checa isso aqui, se ele não achou isso, ou aquele não é aquele endereço, ele vai seguindo para o restante. Então, qualquer coisa que não seja isso aqui, então, que é o meu N aqui, ó, ele vai chamar quem? Ele vai chamar o pages, ok? O controller pages, e vai chamar o método view, passando o primeiro parâmetro, que é o barrazinho, é o primeiro depois do que tem, né? Barra, eu vou, digamos assim, né? O que tiver ali, o que eu chamar aqui, né? Por exemplo, home barra, localhost 2.8080 barra home. Então ele vai chamar o view aqui com o valor home ou com qualquer outro valor que seja, beleza? Então vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui, que agora vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu vou testar aqui com 8080 barra home, que aí nesse barra home eu vou testar aqui que ele vai chamar esse pages, que é a minha rota aqui, e vai chamar a minha função view, vai verificar se aquele valor home, eu nem precisava disso aqui, mas vou deixar. Ele vai verificar lá se aquele valor home ele existe. Se ele existir, né? Se ele não existir, ele dá uma exceção. Se ele não existir, ele vai vir para cá e vai chamar uma view aqui, ó, que é essa view home aqui. Vamos ver se vai funcionar. Lembrando aqui também que ele coloca aqui, chama o meu template barra fundo. Vamos lá. Lembrando aqui que o meu view, ele já vai para a pasta direto de views, tá? Não precisei colocar o caminho completo aqui. Então vamos lá. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Executando. Opa! Mostrou alguma coisinha aqui. Olha lá, ó, olha que bacana. O mesma paginazinha home aqui, ó, do meu sysnotas orientado a objeto. Agora eu tô no C4. Olha lá, ó. Praticamente copiei os mesmos códigos. Beleza? Aqui só está faltando fazer um detalhezinho, que é essa linkagem do meu menu do topo aqui, ó. Então vamos lá, que na verdade são 3 links, né? Para home, para disciplina e para notas. Vamos só acertar o home aqui, que depois a gente acerta depois as disciplinas. Então aqui no topo eu vou acertar lá o meu link, que vai ficar o seguinte, ó. O meu link aqui, ó, antes eu tinha o URL base lá, que era digamos assim, aquele atributo lá do global, e agora eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou abrir uma tag PHP aqui, uma short tag PHP, e vou utilizar uma função própria do CodeIgniter, que é a função base, que na verdade é um método, né, base URL. Essa base URL, ele, digamos assim, pega a URL base do site. No caso aqui, o localhost 2.8080, que já pega automaticamente esse parâmetro. E aqui, boto 2.8080 barra home, que é a home do meu sistema. Beleza? Então aqui já vai estar funcionando. Se eu recarregar aqui, clicou aqui, olha lá, ó, já vai direcionar aqui para minha home do meu sistema. Daqui a pouco, na próxima aula, quando a gente for fazer lá as funcionalidades de disciplinas e notas, a gente acerta esses links aqui do topo. Então, beleza. A gente já começou a brincar com o primeiro controller, inclusive com os templates do topo e do fundo, que eu vou utilizar em todas as chamadas, em todas as páginas, e já temos a nossa home, beleza? Na próxima aula a gente já começa a desenvolver a parte de cadastral, né, o CRUD de disciplina. Vocês vão ver agora que vai ficar melzinho na chupeta, vai ficar mamão com açúcar, agora que a gente está utilizando uma framework e a gente já tem todas as, digamos assim, todos os direcionamentos e funcionalidades praticamente prontas do sistema anterior. Beleza? Nos vemos então na próxima aula. Até daqui a pouco, pessoal.